Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Mais uma vez o Senhor nos concede esta grande graça, meu querido irmão, minha querida irmã, de nos alimentar da Palavra de Deus. Isso mesmo, a Palavra de Deus é alimento para a nossa vida espiritual. Assim como o nosso corpo precisa estar alimentado para subsistir, também o nosso espírito, para permanecer fortalecido, precisa do alimento. E o que nos alimenta? O que nos alimenta no espírito é a escuta da Palavra de Deus, a oração e a Eucaristia. Por isso não podemos prescindir deste alimento salutar. Te convido, por isso, a mais uma vez abrir o seu coração, abrir o seu espírito e deixar que esta semente da Palavra de Deus possa cair no solo fecundo do seu coração, crescer e produzir muitos frutos. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Mas ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Importava praticar estas coisas sem deixar de lado aquelas. Ai de vós, fariseus, que apreciais o primeiro lugar nas sinagogas e as saudações nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como estes túmulos disfarçados, sobre os quais se pode transitar sem saber. Um dos legistas tomou então a palavra. Mestre, falando assim, tu nos insultas também. Ele respondeu, igualmente, ai de vós, legistas, porque impondes aos homens fardos insuportáveis, e vós mesmos não tocais esses fardos com um dedo sequer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, para compreender bem esta mensagem do Evangelho, é importante que contextualizemos um pouco. Se a gente se recorda, Jesus, antes no Evangelho, havia proclamado as bem-aventuranças. E este texto que hoje nós escutamos pode ser lido em paralelo com estas bem-aventuranças. Porém, agora Jesus se dirige aos chefes religiosos daquele tempo, aos fariseus, aos doutores da lei, justamente chamando a atenção dos doutores da lei, dos chefes das sinagogas, dos fariseus, aqueles que pretendiam ser os mais entendidos da religião daquele tempo, é a estes que Jesus dirige a sua palavra. E, sobretudo, é uma palavra de exortação, porque Jesus percebe uma grande contradição destes fariseus e mestres da lei. Mas não podemos ler este texto olhando como se fosse simplesmente uma realidade do passado. Pode ser que ainda hoje, no nosso coração, permaneça atitudes farisaicas. Pode ser que muitas vezes ainda na igreja, na nossa comunidade, ainda permaneçam atitudes e comportamentos semelhantes ao dos mestres da lei. Por isso é preciso que nós também apossemo-nos deste texto, porque ele está falando com cada um de nós. Vejamos como Jesus desmascara esta contradição dos fariseus. O Evangelho diz assim, ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, mas deixais de lado a justiça e o amor a Deus. O que Jesus está chamando a atenção dos fariseus? Jesus está dizendo que os fariseus se preocupam com os gestos meramente externos, mas não são capazes de se comprometer com as verdades mais profundas do nosso coração, com os valores superiores do Evangelho, como a justiça e o amor. Por isso os fariseus só fazem aquilo que é exterior. E o chamado de atenção para nós hoje é para perceber se muitas vezes nós também não estamos vivendo a nossa experiência religiosa simplesmente de aparência,
de fachada, como faziam os fariseus. E aqui Jesus vai dizer não que essa atitude de pagar o dízimo das coisas pequenas não seja importante. O que Jesus está chamando a atenção é fazer isso para disfarçar aquilo que é o verdadeiro valor. Tanto que diz assim o Evangelho: importava praticar estas coisas sem deixar de lado aquelas. Portanto, os gestos exteriores que nós realizamos na igreja devem ser uma expressão das verdades mais profundas do nosso interior. Não podemos viver uma experiência religiosa simplesmente de aparência. É esta a exortação que faz Jesus aos fariseus no Evangelho e faz a cada um de nós também hoje. E Jesus continua dizendo no Evangelho: ai de vós, fariseus, que apreciais o primeiro lugar nas sinagogas e as saudações nas praças públicas. Ora, quantas vezes também, ainda hoje, essa atitude farisaica ainda insiste em permanecer em nosso coração? Quantas vezes não utilizamos a igreja, a nossa comunidade, o ministério que nós realizamos, a pastoral, o grupo que nós frequentamos, simplesmente para promover a nós mesmos, em vez de promover o Evangelho? Quantas vezes não exigimos na igreja ocupar os primeiros lugares, os lugares de honra e de destaque? Jesus chama a atenção dos fariseus e por isso chama a atenção de cada um de nós também. Olha só, quantas vezes nós não usamos a função que nós exercemos na igreja e na comunidade simplesmente para ser vistos pelos outros. É isso que Jesus está dizendo aqui, que os fariseus gostam das saudações nas praças públicas. Ora, repito, meu irmão, não podemos usar o Evangelho para promover a nós mesmos. A nossa missão é promover o Evangelho. Por isso é preciso que o façamos com discrição, com simplicidade e com humildade. Não combina o cristianismo com a vaidade. Então é preciso que cada dia exercitemos o espírito, o coração, para que sigamos Jesus na humildade. Continua ainda o Evangelho. Ai de vós, porque sois como túmulos disfarçados, sobre os quais se pode transitar sem o saber. Uma outra passagem, Jesus chama de sepulcro caiado, isto é, por fora é muito bonito, mas o que tem lá dentro? E às vezes nós corremos o risco de também nós, externamente, ter uma aparência bonita, mas no fundo, dentro do nosso coração, nós não estamos comprometidos com os verdadeiros valores do Evangelho. Sepulcro caiado é isso. Sepulcros que são revestidos com belas pedras por fora, mas por dentro cheira mal, a podridão. Então é preciso que a gente tenha o cuidado para que a nossa experiência religiosa não seja assim. É forte a palavra de Jesus ao comparar este comportamento farisaico com um sepulcro caiado, mas muitas vezes a gente acaba vivendo assim. As pessoas mais simples até têm um ditado popular: por fora, bela viola, mas por dentro, pão bolorento. É isso que Jesus está chamando a atenção aqui no Evangelho. Nós não podemos viver a nossa vida cristã, a nossa experiência religiosa simplesmente de aparência. O que mais importa na nossa experiência religiosa são os valores que nós alimentamos e cultivamos dentro de nós. Quais são os verdadeiros valores que você alimenta na sua vida? O que você realmente cultiva na sua experiência religiosa? Será que muitas vezes você também não está preocupado simplesmente com aquilo que é externo? Meu irmão e minha irmã, cada um de nós precisa fazer esta reflexão. E o Evangelho conclui dizendo assim: um dos legistas tomou então a palavra: Mestre, falando assim, tu nos insultas também. E ele respondeu: igualmente, ai de vós, legistas, porque impondes aos homens fardos insuportáveis e vós mesmos não tocais esses fardos com um dedo sequer. Quantas pessoas não querem impor sobre os outros fardos pesados, mas elas mesmas não se comprometem com aquilo que elas querem impor sobre os outros? Então Jesus exige coerência na nossa experiência religiosa, autenticidade. E hoje, diante do Evangelho que nós escutamos, queremos pedir esta graça de uma experiência religiosa autêntica, verdadeira, de diminuir as contradições
internas entre aquilo que nós proclamamos e aquilo que de fato nós vivemos. Que o Espírito de Deus nos ajude a viver a palavra que nos foi proclamada. A palavra de Deus hoje chama a nossa atenção, nos exorta para que vivamos uma experiência religiosa coerente, autêntica, que não alimentemos a contradição entre aquilo que nós rezamos e aquilo que nós de fato vivemos, entre aquilo que nós proclamamos e as escolhas das nossas atitudes. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu te convido para juntos nos dirigir ao Divino Pai Eterno e fazer esta oração sincera, sobretudo pedindo esta graça de uma experiência religiosa autêntica. Divino Pai Eterno, Deus de amor e misericórdia, te pedimos no dia de hoje a luz e a força do Espírito Santo, para que olhemos para o nosso interior e verifiquemos se entre nós não há contradição entre aquilo que professamos e aquilo que de fato nós praticamos no nosso dia a dia. Ajuda-nos, Pai Eterno, a viver a coerência do Evangelho, assim como exige de nós o Teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.